intenções da Santa Missa. Pelos falecidos, um dia de falecimento de Gersira de Deus, 20 dias de Domingo Leopério da Silva, um mês, 2 meses de Fábio Bion de Marques, 5 meses de Olga Caê e 1 ano de Maria Prada Siqueira. Pelas demais almas, Júlia Vani, José Marques de Oliveira, Alice dos Santos, Evair da Fonseca, Sebastiana Francisca, Odilo Pereira Cardoso e Leobrando Cardoso. Em ação de graças, agradecendo a Deus pelos 15 anos de Lara Fabiana e agradecendo a Nossa Senhora da Saúde por uma graça alcançada. Pedindo a Santa Rita pela conversão dos pecadores. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, ao iniciarmos a nossa santa celebração, reconheçamos os pecadores diante de Deus, que é o nosso Pai misericordioso, e de coração contrito e humilde, imploremos o perdão de Deus. Senhor,
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem deva mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é o princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando a tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e aos seus filhos desde a confortadora esperança de que concedes o perdão dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor,
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra ao íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como são belos teus mensageiros, criados como são belos teus mensageiros, criados o Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Não queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecarem e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, novamente o Senhor nos propõe uma parábola para poder falar a respeito do reino de Deus, como também na semana passada. Na verdade, hoje 3 parábolas. Uma que toma o ponto central da reflexão de hoje, que é a parábola do joio e do trigo, e também a parábola do grão de mostarda e do fermento na massa. É bastante interessante refletirmos esta parábola do trigo e do joio, porque nela nós nos encontramos enquanto cristãos. Ela nos faz questionar a nossa identidade de fé, a nossa identidade enquanto cristãos. Ela é bastante interessante e, sem dúvida nenhuma, ela fala muito ao nosso tempo, assim como falou a todos os outros tempos até os dias de hoje, porque ela nos coloca diante da realidade daquilo que somos em nosso mundo. Ela é bastante interessante sobre muitos pontos de vista. E pelo menos 2 eu gostaria que deixássemos cair em nosso coração. O primeiro dele é a respeito da situação que nós vivemos enquanto cristãos no nosso mundo. Porque às vezes nós, por sermos cristãos, por sermos católicos, por participarmos da missa, por rezarmos, termos uma vida de fé, às vezes nós ficamos pensando que a nossa vida deveria ser sem nenhum problema. Às vezes as pessoas chegam e falam, mas bem, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu rezo, porque eu faço novena, mas as coisas não dão certo na minha vida, tem problema tal, tem problema não sei o quê, tem outro problema, né? Como se ser cristãos nos tornasse imunes às dificuldades que são próprias do mundo, da nossa vida, enquanto pessoas, a situação que existe no nosso próprio mundo. De fato, quando Jesus nos propõe essa parábola, justamente Ele quer nos mostrar que somos cristãos, que somos seus discípulos, mas que estamos inseridos em um mundo onde existem todos os problemas e as dificuldades que muitas vezes nós não queremos enfrentar, que são difíceis, que às vezes custam para as nossas vidas, mas nós estamos inseridos em um mundo real. Nós não estamos vivendo em uma bolha, né? Parece que cada vez mais as pessoas ficam criando uma bolha que não são capazes de enxergar situações que vão além dela, as situações que vão além do seu convívio familiar, do seu convívio social, etc., ficam ali como se aquilo ali fosse o mundo todo. Mas a verdade é que não. O nosso mundo, ele está cheio, está semeado de muitas coisas que são más. Ainda que o Senhor tenha colocado no mundo as sementes do seu reino, e Ele diz aqui que Ele mesmo é o que semeia, e as sementes são aqueles que pertencem ao reino de Deus, mas esses que pertencem ao reino de Deus estão ladeados, estão inseridos em muitas outras coisas que não vêm de Deus, que não pertencem a Deus e que foram plantadas pelo inimigo, pelo maligno, pelo diabo, para dizer, já para começo de conversa, que aquele que é a semente é o filho e a filha de Deus, aquele que pertence a Deus, e aquele que é o jogo é o que não pertence a Deus, e não pertence a Deus porque foi semente do demônio no mundo, para dizer tudo aquilo que é o mal que pode destruir-nos a nossa vida. E nós precisamos ter essa consciência. A consciência de que a nossa realidade, ainda que sonhemos e que tenhamos desejos de que as coisas sejam sempre boas, que todas as pessoas sejam boas, que todas as pessoas sejam demonstradas com amor, com respeito, com dignidade, etc. Na verdade, nós estamos inseridos num mundo cheio de muita maldade. E como cristãos nós precisamos perseverar e perseverar em Deus para que tenhamos as forças para continuarmos firmes na nossa busca e na nossa fé. Por isso que existe esse símbolo bonito na parábola do grão de mostarda, dizendo
uma semente tão pequena se torna uma árvore na qual as aves fazem os seus ninhos para dizer: o reino de Deus é o lugar onde nós podemos encontrar abrigo. O ninho do galho, da planta, é para dizer isso: aqui você tem segurança, aqui você tem um lugar de repouso, aqui você tem um lugar para ter forças, para te restaurar, porque você está vivendo num mundo que está inserido de muita maldade. E nós, para podermos viver dentro desse mundo, precisamos nos deixar ser guiados e transformados pelo poder de Deus. Precisamos ter a docilidade de coração para receber em nós o poder de Deus, que é um poder transformador. Por isso que também a parábola do fermento na massa é bastante simbólica, porque esse fermento também representa o poder transformador de Deus. E quando nos deixamos ser transformados por Deus e pelo seu poder, então nós somos também capazes de perseverar nesse mundo semeado também de tanta maldade, e somos capazes assim de perseverar em nossa vida de fé e frutificar, como deveria ser próprio do trigo, produzir os frutos do bem, os frutos do amor, os frutos da paz. E assim nós viveríamos, poderíamos viver com tranquilidade a nossa identidade enquanto cristãos. Nos recordar, dentro desse primeiro ponto, que vivemos na busca de Deus, que somos sementes do reino de Deus, mas que sim, estamos inseridos em uma realidade que tantas e tantas vezes se afasta daquilo que é o nosso ideal de vida e o nosso ideal de fé. E o segundo ponto, e quem sabe o mais grave entre eles, que deveríamos nos questionar ao nos depararmos com esta parábola, é justamente a respeito dessa nossa identidade enquanto cristãos no nosso mundo. Porque, na verdade, tem muito grão de trigo que está se fazendo no joio. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, por estarmos inseridos no mundo que existe tanta maldade, às vezes, sem perceber, nós começamos a nos assemelhar com aquilo que não é de Deus. E a nossa identidade cristã e a nossa identidade de fé começa a se perder, porque por viver no meio do joio, no meio da maldade, no meio de tantas ações que não pertencem a Deus e ao seu reino, sem perceber, nós vamos começando a nos tornar tal e como aquele mal que foi plantado no nosso mundo. Isso é realmente muito grave, meus irmãos e irmãs, porque, infelizmente, tantas e tantas vezes nós vemos cristãos que de fato não se parecem a cristãos. O cristão, como trigo, como o reino de Deus, deveria ser aquele que ama, aquele que acolhe, aquele que se torna sensível diante das dificuldades e dos sofrimentos das outras pessoas. O cristão deveria ser aquele que estende a mão para ajudar o que está caído. O cristão deveria ser o promotor da paz, da justiça, da honestidade. O cristão deveria ser o promotor da vida, porque todas as coisas que são contrárias a isso não pertencem a Deus e ao trigo, mas pertencem ao diabo e ao joio. E muito cristão está perdendo a sua identidade e se tornando semelhante ao joio. Mesmo que não seja de fato, muitos cristãos estão se tornando e se assemelhando muito mais ao joio do que ao trigo, muito mais a semente do mal do que a semente do reino de Deus. E aí nós vemos cristãos que excluem, cristãos que olham as pessoas com ódio, cristãos que anunciam o ódio e a morte das pessoas, cristãos que excluem, cristãos que agem com preconceito, cristãos que são indiferentes aos sofrimentos que as pessoas passam, sejam eles de quais forem, de questão de fome, de finanças, de saúde, tantos outros sofrimentos
atitudes que existem, os cristãos se tornam indiferentes, insensíveis ao todo o sofrimento que existe no nosso mundo. Os cristãos que querem matar os outros, que se armam, não apenas de arma de fato, mas armam o seu coração pelo ódio, pelo rancor, pelo desejo de morte, pelo desejo de vingança. Os cristãos que assim se consideram e assim se dizem, mas que são pessoas injustas, são pessoas desonestas, são pessoas que cometem fraude, são pessoas que corrompem e que se deixam corromper, e nada disso é do reino de Deus. Ou será que eu estou enganado? Essas são atitudes do reino de Deus? Não são. Se uma pessoa pensa que isso é atitude do reino de Deus, está completamente enganada. Essas atitudes não fazem parte e não deveriam fazer parte da vida daquele que se considera cristão. E por isso que eu digo, e quero novamente reafirmar, muitos cristãos estão perdendo a sua identidade de fé, deixando-se corromper pelo mal e tornando-se semelhante ao mesmo mal que é praticado no mundo. Porque o mal que é praticado no mundo não é praticado por seres invisíveis. O mal que é praticado no mundo é praticado por pessoas, como eu e como cada um de vocês. E às vezes essas pessoas que praticam o mal somos nós mesmos e tantos outros que carregam o nome de cristãos, que dizem que vão na igreja, que dizem que vão à missa, que dizem que comungam. Que tipo de trigo estragado é esse? No máximo, pode ser um trigo estragado, porque não é o trigo do reino de Deus. Essa não é a semente plantada por Jesus Cristo em nosso mundo. Essa não é a semente que foi semeada pelo Cristo, o semeador do reino. Essa não é a semente que foi lançada por Deus sobre a terra, mas essa é a semente lançada pelo demônio no mundo para destruir a vida das pessoas e para levar à perdição muitas outras almas, para retirar de Deus estas almas, para retirar de Deus estas pessoas e para retirar do reino dos céus aqueles que desejam encontrar-se com o Senhor. Nesse reino que Jesus disse no finalzinho desse Evangelho: então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. As nossas atitudes, precisamos nos questionar a esse respeito. A que se assemelham as nossas atitudes? Ao trigo ou ao joio? Dentro da minha casa, a que se assemelham as minhas atitudes? No meu lugar de trabalho, no meu lugar de estudo, nos meus momentos de lazer, a que se assemelha a minha atitude, o meu jeito de ser, as minhas ações, a forma com que eu lido com as outras pessoas? São de trigo ou são de joio? São de sementes do reino de Deus plantadas pelo Cristo ou são sementes do inimigo plantadas pelo demônio? A que se assemelha o nosso jeito de viver? E é isso que precisamos nos perguntar, queridos irmãos, queridas irmãs. Tenhamos cuidado para não deixar perder em nós a nossa identidade de fé. Tenhamos cuidado para não perder em nós a nossa identidade de cristãos que somos. Tenhamos cuidado, porque o mundo nos seduz com muita facilidade. E eu digo que muitas e muitas vezes, sem perceber, estamos praticando coisas que não deveríamos. Às vezes sem perceber. E, infelizmente, às vezes, de maneira deliberada. Nós escolhemos fazer o mal, e aí é pior ainda. Aí quem tem que se prender mesmo? Será que nem tem que fazer primeiro? Como é a nossa identidade de fé? Como é a nossa identidade de cristãos? Como é que nós nos olhamos e nos reconhecemos diante de Deus e diante do nosso mundo? Precisamos ter cuidado para não nos assemelharmos ao joio, porque não o somos.
Temos que ter cuidado para não nos assemelharmos ao mal, porque não foi isso que o Senhor trouxe para os nossos corações. Não foi isso que Ele nos colocou quando colocou em nós o seu Espírito Santo ao sermos batizados. Temos que tomar cuidado com a forma com que nós vivemos e agimos, para que o nosso jeito de ser, de viver e de agir reflita aquilo que é o reino de Deus e não o reino do inimigo, o reino do mal. É necessário recobrarmos essa nossa identidade de cristãos e vivermos como cristãos, no amor, na acolhida, na prática do bem, em todas aquelas atitudes que fazemos e que podem ser frutuosas em frutos de vida, de amor, de perdão, de construção de paz, de construção do reino de Deus. Creiamos que o Senhor sempre será o nosso lugar de repouso. Creiamos que o Senhor sempre será o nosso abrigo, a nossa proteção. Creiamos que o Senhor sempre vai dar para nós os dons e as forças que necessitamos para viver a nossa identidade de fé cristã. E procuremos nos separar das ações das trevas, daquilo que é mal, daquilo que não é e não faz parte do reino de Deus, daquilo que não faz parte do que deve ser esse símbolo do trigo, da vida, do que é bom. Peçamos ao Senhor que nos conceda essas forças para vivermos de fato a nossa fé conforme a vontade do Senhor e não conforme a maldade que o mundo tenta ensinar-nos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele e o Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Irmãos e irmãs, como família de Deus, dirijamos ao Senhor paciente e bom as nossas súplicas confiantes, dizendo: escutai, Senhor, o clamor de nosso coração. Pela Igreja, em percurso sinodal, para que se abra continuamente ao auxílio do Espírito e seja perseverante e paciente na missão de evangelizar, rezemos. Pelos bispos, padres e diáconos, para que semeiem com paciência e lucidez a boa semente do reino de Deus, rezemos. Pelos cristãos e cristãs, para que tenham ânimo e coragem para se opor a tudo o que é contrário aos ensinamentos de Jesus de Nazaré, rezemos. Pelos pais e mães, para que por meio de palavras e do testemunho, semeiem valores cristãos e éticos no coração dos filhos, rezemos. Pelos avós e pelos idosos, neste dia a eles dedicado, para que sejam amados pelas suas famílias e acolhidos com carinho pelas instituições que estão a serviço deles, rezemos.
devotos de Santa Rita de Cássia, assim como as operárias das oficinas, que sempre estão dispostos a ajudar nossos irmãos menos favorecidos, rezemos. Concluamos as nossas preces com a oração pelas vocações agostinianas. Senhor Jesus Cristo, humildemente nossos pedidos, chamai a caminho da fraternidade, muitos jovens, dedicando sua vida para os irmãos, sejam verdadeiramente portadores da vossa igreja, infundindo o coração da nossa juventude, o amor, a coragem e a força, para tratar com vontade de deixar tudo, para encontrar tudo em vós. Chamai mais irmãos e irmãs, para continuar a vida religiosa, na ordem agostiniana. Fortalecei com a vossa graça aqueles que já estão trabalhando na vossa igreja. Dai-lhes amor e coragem, para que nunca se afastem de vós e de sua vocação. Virgem Maria, Mãe do Bom Conselho, levai esta oração ao vosso Filho, e não deixeis que ela seja em vão. Dai-lhes aquela fé, aquele sim, aquele queijo, continuar firmes na edificação da igreja. Amém. Tudo isso nós pedimos ao Pai, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, pelo sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança. Santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário.
É nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. Enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, na ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os vossos apóstolos e mártires, nosso Pai Santo Agostinho, Santa Cássia, Santa Mônica, o Beato Mariano e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a nossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Antônio Vilar, como os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na nossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Gersida de Deus, primeiro dia de seu nascimento. Domingos Leutério da Silva. Fábio Bionde Marques. Olga Taeco. Maria Prado Junqueira. E todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciar com vossa glória. Porém, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja convosco.
Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciaste nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Quero sentar um pouquinho só por gentileza para alguns alunos. Amanhã, dia 24, não haverá atendimento na Secretaria da Paróquia. E do dia 24, de amanhã até o dia 28, haverá o retiro do clero em Agudos. Por conta disso, então não haverá atendimento dos freios na paróquia de amanhã até o dia 28, por conta desse retiro. E lembrar que nós temos a excursão para Aparecida no dia 28, sai dia 28 e retorna no dia 29. E ainda existem alguns lugares, caso alguém ainda se interesse, pode procurar a Secretaria da Paróquia a partir de terça-feira para poder comprar a sua passagem. Haverá a festa de Bom Jesus dos Castores, que tem um santuário aqui na nossa diocese. No dia 5, que é o sábado, haverá o último dia da novena e as paróquias que fazem parte aqui da nossa colonia estão responsáveis por esse dia de novena. Então, aquelas pessoas que desejarem, a novena é às 20 horas, lá no santuário dos Castores, esqueci como é que chama a cidade, Onda Verde, obrigado, em Onda Verde. E se quiserem, puderem participar às 20 horas. E no dia 6, que é o domingo, a missa será às 17 horas no santuário do Bom Jesus dos Castores. No dia 6 não haverá essa nossa missa das 19h30 aqui, porque o bispo, nosso bispo, Dom Antônio Vilar, ele pediu para que todas as paróquias se fizessem presentes nessa missa, que será a missa da unidade. Então, dia 6 de agosto, não haverá missa à noite em nenhuma paróquia na diocese, certo? Então, se você falar, não vou na Santa Rita, mas eu vou na outra à noite, não vai, porque não vai ter também. Bom, só vai ter lá no santuário. Então, se não puder ir no santuário à noite, participe em alguma das missas durante a manhã, tá bom? Na parte da manhã, no dia 6 de agosto. E também relembrar que nós iniciaremos a catequese para adultos que ainda não fizeram qualquer um dos sacramentos, seja batismo, Cristo, primeira comunhão. Então, a partir do dia 8 de agosto, vai iniciar a catequese para os adultos, todas as terças-feiras, às 20 horas aqui. Então, aquelas pessoas que estiverem interessadas, podem procurar tanto a Secretaria da Paróquia, como também os coordenadores, que é a Carol, que está aqui à minha direita, e o Rodrigo, que está por aí, em algum lugar, que está lá no fundo, tá bom? Ou a Secretaria da Paróquia. E, por último, lembrar as crianças que o pirulito vai ser distribuído na saída da igreja e não na sacristia, porque a sacristia está em reforma, tá bom? Podemos ficar em pé, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Antes, nos coloquemos também sobre a proteção da Virgem Maria. Pensamos de maneira bastante especial hoje a ela, hoje que é dia de Santana e São Joaquim, uma especial proteção a todos os avós, avós e a todos os idosos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.